Olá, eu sou a Rita Foelker, esse é o Momento Calunga. Hoje trazendo um tema que não deixa de ser um complemento do tema anterior, em que nós falamos sobre faixa vibratória. E talvez isso não tenha ficado tão claro naquele momento, porque estava dentro de outro contexto, né? Mas então, para a gente falar um pouco mais de faixa vibratória, eu trouxe hoje um trecho de Calunga Definitivo, esse livro delicioso que não tem em e-book, só tem em livro impresso. Se você gostar de conhecer ou quiser saber mais, você deixa um comentário e a gente vai esclarecendo as suas dúvidas, tá? E aqui no Calunga Definitivo tem um texto que se chama Nem Corpo nem Mente, onde Calunga diz o seguinte: esse corpo que você leva para todo lado, ele é seu, goste dele, cuide. Tem um propósito você andar com ele esses anos todos. Ele às vezes é grande, outras vezes pequeno, parece forte em alguns e fraco em outros. O seu pode estar são ou não momentaneamente. Isso conta? Lógico que sim. Então veja só, Calunga deixa claro aqui que o corpo ele é um veículo, é um lugar onde eu estou temporariamente estagiando. Ele expressa, ele tem órgãos que são instrumentos que me ajudam a interagir com o mundo, a aprender, a me comunicar. Mas esse corpo não sou eu, não é mesmo? Esse corpo, eu me uni a ele, bebezinha, quando era uma célula só, e eu estou nessa encarnação ligada a esse corpo de algum modo, exercitando uma maneira de ser, uma maneira de pensar, exercitando melhorias que eu necessito para o meu desenvolvimento e para a minha evolução. Calunga diz aqui: esse corpo expressa você, mas ele não define você. Esse corpo, ele tem como característica, por exemplo, adoecer e se curar. Não é assim? Às vezes nós contribuímos para que ele adoeça, mas nós também podemos contribuir para que ele se cure, tá? E esse corpo, então, ele é uma matéria de uma faixa vibratória mais densa, ligada ao planeta Terra onde nós estamos. Então, às vezes, ele está vibrando em mais harmonia, com saúde, bem-estar. Às vezes, algo nele não está muito bem, não está tão harmonioso. Isso pode ter a ver com questões ambientais, pode ter a ver com a nossa forma de ser, a nossa forma de cuidar dele. Mas esse corpo não somos nós. Nós estamos por um oferecimento divino, de uma oportunidade divina, residindo nesse corpo temporariamente. Mas ele não passa de uma faixa de vibração de matéria. E que às vezes vibra doença, às vezes vibra saúde. Depende de uma série de fatores que a gente não vai comentar aqui hoje para não esticar demais o vídeo, que já está tão bacana, né? Indo nesse caminho de esclarecimento. E aí, continua assim. Essa raiva, medo, sensação de inadequação, alegria que você leva para todo lado, é tudo seu, que às vezes gosta, outras não. Tem uma grande importância isso tudo. São as suas emoções. Elas às vezes embalam você, fazem voar. Outras vezes machucam. Elas conversam com você, já ouviu? Mas não definem você. As suas emoções não são você e você não é as suas emoções. Embora digam que você é medroso ou alegre, é a forma de você aparecer no mundo, não é você. Por isso você tem o poder de se apegar ou desapegar dessas emoções. Então, é uma outra faixa de vibração, a vibração das emoções, que logicamente interage com o nosso organismo, causa bem-estar, causa
até doenças sérias, tá certo? Mas são faixas de vibrações e nada disso somos nós. Nós somos o ser espiritual, nós somos a alma reencarnada, nós somos uma partícula de inteligência se exercitando na vida material. Agora, tudo isso que nos envolve, sendo vibração, se altera, não é assim? E nesse sentido é que nós falamos de faixa vibratória. Então pensemos, por exemplo, nas emoções que é mais fácil, né? Às vezes a gente está numa faixa de emoções muito baixas, muito rasas, ódio, inveja, ciúme, vontade de vingança. São emoções muito baixas, que baixam a nossa vibração e nos colocam em sintonia com outros seres que vibram na mesma faixa. Dentro dessa faixa, é por isso que nós dizemos que nós podemos ser visados por essa faixa de espíritos, essa faixa de seres nessa mesma sintonia, é que nós começamos a receber intuições, ideias, depende da nossa sensibilidade, depende da nossa percepção, como que isso se manifesta em nós. Tá? Muitas vezes essa ação desses espíritos se reflete no organismo físico, ou seja, ela é tão constante, é tão insistente que ela nos adoece. Então, quando nós somos visados dentro de uma faixa, é nessa faixa de pensamentos e sentimentos e propósitos que podem ser mais elevados, mais evoluídos ou ainda refletir a nossa parte mais atrasada. E quando a gente reflete a nossa parte mais atrasada, a gente se liga com espíritos atrasados naquela faixa. Compreendeu? Vamos lembrar, eu comentei isso antes. Tanto o seu corpo como as suas emoções, eles conversam com você. Eles são como bússolas, né? Para você saber, nossa, eu estou adoecendo, meu estômago tem um problema, ou eu estou com muita enxaqueca. Isso que significa alguma coisa para você, isso é um sinal para você entender que você precisa muitas vezes de ajuda, precisa de mudança, precisa de novas atitudes, de novos pensamentos e precisa de uma rotina muitas vezes até mais saudável do que aquela que você tem, para você mudar de faixa vibratória, tá? Pensamento é a mesma coisa. Às vezes você está numa fase de depressão, de pensamentos de derrota, de pensamentos pessimistas, mas aí você busca leituras, grupos, conversas, um entendimento, um passe na casa espírita que ajuda você a sair dessa faixa de pensamento e caminhar para uma faixa melhor. Agora, quem escolhe em qual faixa quer ficar é você. Tá bom? Você é que vê se você vai ficar, se você vai continuar elevando a sua vibração ou se você vai cair de novo, sabe? E às vezes, se você não tem força para ficar lá, você precisa de ajuda, você precisa de amigos, precisa de um apoio, de um grupo, de alguém que permita que você possa melhorar e se colocar numa faixa de pensamento e de emoção melhor. É muito difícil isso? Será que eu consegui transmitir a ideia? Se você achar que sim, deixa uma figurinha, deixa uma palavra. Se você achar que ficou alguma dúvida, põe a dúvida aí no comentário que a gente volta a esse assunto futuramente, tá bom? Um grande beijo, muita paz, gratidão pela audiência. Até o próximo Momento Calunga.